Você já percebeu como é difícil manter-se constante nas coisas? Tudo que a gente faz, quando eu falo nas coisas, você pode abordar em qualquer lugar, qualquer área da sua vida você pode aplicar. É muito difícil manter-se constante, sempre firme. O próprio apóstolo Paulo diz nas cartas aos Coríntios, ele mesmo disse que nós temos que ser firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor. Porém, nós sabemos que para se permanecer, manter uma crescente com Deus, uma crescente na fé, ou até mesmo o que diz respeito à vida do casal, da família, os pais e filhos, aquele controle, aquela paciência, nem sempre é fácil nós nos mantemos como um dia aprendemos ou queremos estar. O próprio apóstolo Paulo, ele também chega a dizer que coisas que nós tentamos fazer, o bem que eu quero fazer, eu acabo não fazendo. Porém, o mal que eu não quero fazer, o errado que eu não quero fazer, eu acabo errando e fazendo. Então, sabemos que somos falhos. Porém, aqui em Hebreus, capítulo 12, a partir também do versículo 12, o apóstolo Paulo, creio eu, que pela linguagem das Escrituras nós conseguimos, parece muito com a linguagem da gramática da qual aplicava o Paulo. E eu acredito eu que era ele. Se não é o escritor bíblico de Hebreus 12, que não tem um escritor determinado, qual é o escritor, mas creio que seja o Paulo. E Hebreus 12 começa-se ali a trazer uma exortação ao povo de Deus a manter-se em santidade. Pastor, o que é santidade? O que é santidade? O que significa santidade? É se tornar um santo? É ser beatificada, se tornar uma pessoa que vai ser clamada por alguém? Não. Ser santo é andar como nosso Senhor, viver como Jesus, caminhar como Jesus, tomar decisões como Jesus, fazer a obra de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Isso é ser santo. Andar na santidade, se afastar do pecado. Uma pessoa de Deus, ela tem que ter o cuidado de todos os dias nós temos que orar, todos os dias nós temos que combater, meditar, todos os dias nós temos que perseverar, não somente as orações de agradecimento, mas perseverar, continuar pelejando contra muitas vezes aquelas tentações que tentam tirar você do caminho de Deus. Porém, a Bíblia fala claramente a partir do versículo 12, eu quero começar a leitura agora com você, diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes disso seja sarado. Vamos pensar o seguinte aqui tem uma linguagem espiritual para o nosso coração. Quando o escritor de Hebreus fala aqui, ele diz, olha, nós precisamos voltar a levantar as nossas mãos, ainda que estejamos cansados, ainda que você cansou desse mundo, da podridão desse mundo, ainda que você tenha cansado até mesmo das pessoas que você convive. Pastor, eu cansei dessas pessoas que estão à minha volta, eu cansei dessas pessoas que agem com falsidade. Eu cansei dessas pessoas que lisonjiam com os seus lábios, mas quando eu viro as costas, elas falam mal de mim. Veja que algo muito sério acontece aqui, que o próprio escritor diz, nós temos que ter o cuidado, mesmo estando cansados, tornar a levantar as nossas mãos. O que é tornar a levantar? Ou seja, em outro tempo, você já foi de buscar, já foi de orar, já foi de se levantar e buscar a Deus. Em outro tempo você já teve aquela alegria, aquela força de Deus para combater o mal, para impedir as ciladas do inferno. Você já lutou pelo teu marido, pela tua esposa, você homem pela esposa, a esposa pelo seu marido. E você pai, mãe, já lutou pelos seus filhos. Os filhos, pastor, eu já orei pelos meus pais. Já fui de combate, já fui de estar dentro da igreja, já fui aquela pessoa que não deixava a fraqueza, os desânimos, as tristezas da vida me abaterem, muito pelo contrário, eu buscava a Deus
até que eu sentisse paz, até que eu visse o Senhor operando. E talvez de muito batalhar, e eu digo que isso é uma verdade bíblica, inclusive, o próprio Davi, o rei Davi passou por isso. De tanto lutar, de tanto batalhar, muitos cansam. Muitos chegam momentos que já não encontram forças para continuar, porque a batalha tem sido tão pesada, os dias têm sido tão difíceis, que já chegamos a um tempo que não há mais a vontade, o desejo de buscar. E aí a Bíblia diz, tornem a levantar as mãos, ainda que cansadas. Os joelhos, que como diz aqui o versículo de número 12, os joelhos desconjuntados, fracos, você não tem força nem sequer para caminhar mais, para buscar, para se esforçar diante de Deus. E ele fala no 13, fazei veredas direitas, preparar caminhos, abrir caminhos. Veredas são caminhos, né? Não sei se você já ouviu falar, né? Antigamente se falava assim, quando chegava na mata, né? Prepara um carreiro, vinha a pessoa com um machado, vinha ali com um facão, cortando ali, abrindo um caminho, né? Abrindo ali um carreiro para passar. Diz a palavra, façam veredas, façam caminhos retos para que vocês possam andar. E vamos falar a verdade, manter-se reto não é fácil. Continuar mesmo vendo tantas coisas erradas, tantos escândalos. É gente contra gente, é igreja contra igreja, é pastor contra pastor. É um que fala mal do outro, é a irmã que fala mal da irmã, é o marido que fala mal da esposa, a esposa que fala mal do marido. Parece que não existe compaixão de mais ninguém. Parece que o amor sumiu do coração das pessoas. E nós sabemos que isso acontece porque o próprio escritor bíblico de Hebreus diz pra gente. Creio que seja o Paulo, já falei isso, mas ele fala, olha, volte a levantar suas mãos cansadas, ou seja, ainda que você tenha cansado, ainda que você tenha deixado o seu coração ir para um lugar que não deveria estar, você precisa levantar-se de novo. Aí ele fala, ainda no 13, né? Para que faça veredas direitas para os seus pés, para que você ande no caminho certo, para que o que manqueja se não desvie inteiramente. Ou seja, quando fala-se manquejo, não está dizendo propriamente da pessoa no físico, mas tem aquela pessoa que vai, não vai, aquela pessoa que agora eu vou fazer, agora eu vou andar com Deus, mas ela começa, mas ela não começa firme, ela faz planos, 2021, eu vou buscar Deus, eu vou me esforçar, eu vou me dedicar. Aí chega o 2021 e você continua vivendo do mesmo jeito, você não volta atrás, você não procura fazer aquilo que agrada a Deus. E Deus já falou que você deve fazer. Porque Ele disse, você deve levantar as tuas mãos cansadas, você deve continuar, você deve fazer veredas justas para que você possa andar sobre essas veredas. Porém, ele fala que isso é muito difícil, que ele fala para que manquejo não se desvie inteiramente, antes de se perder de uma vez, antes de você se entregar de uma vez, porque se você se levantar, a Bíblia fala, você será sarado. Põe para mim o versículo 13 na tela de novo, só a última linha que eu quero que as pessoas guardem no coração. A última linha ali, olha o que diz, para que não se desvie inteiramente, antes então seja sarado. Então o que nós temos que entender? Nós temos que nos santificar, viver em santidade a tal ponto que se eu estou manquejando, se eu estou enfermo na fé, se eu estou enfermo espiritualmente, se eu não estou mais vivendo com Deus como em outro tempo, antes que eu me perca de uma vez, antes que eu me desvie, antes que eu me deixe levar de qualquer jeito, eu vou me levantar. Por isso que ele diz, levanta as mãos cansadas e os joelhos que estão desconjuntados, levante-se, mesmo na situação que você está, para que você não se perca de uma vez. Sabe aquela pessoa que você fala assim, puxa vida, essa pessoa, se ela continuar como está, as coisas vão piorar. E parece que você consegue já imaginar o que vai acontecer. O marido está vivendo uma vida errada, agora só pensa em amigos, bebedeira. Daqui a pouco aquela pessoa que andava com Deus está pensando em adultério, se envolvendo com pessoas erradas, Independente do sexo, se é o homem ou a mulher, mas indo para um lugar que pode não ter mais o que fazer, porque ele diz, olha, antes que você se desvie inteiramente, antes que você se perca de uma vez, antes que você se deixe levar de uma vez, busque a Deus, levante as tuas mãos, volte a orar, volte a buscar a Deus. Por quê? Porque ele está dizendo que se você se deixar levar de uma vez, aí não terá mais o que fazer.
Aí você vê casos, quantas pessoas que se desviaram, que se perderam, que não conseguiram manter-se firmes. Por isso a pergunta do início aqui da mensagem eu falo novamente. Você percebe o quanto é difícil manter-se, sabe, naquela caminhada, naquela reta, sempre em alta, sempre ali na presença de Deus? Não é fácil. Porém, ele diz no versículo de número 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo o cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Olha só, o dever de todo cristão, toda pessoa que profere a fé em Cristo, ela deve santificar-se por um motivo que eu creio que seja um dos motivos que nos fazem estar de pé todos os dias, como homem e mulher de Deus. Olha o que diz aqui o versículo 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. As pessoas que desabonam-se à graça, que elas não querem viver a graça, que elas não entendem que a graça é dada para que ela viva com Deus, não porque ela merece, mas porque essa graça foi lhe concedida mesmo sem você merecer. Essa graça foi lhe dada, o perdão foi lhe dado, a alegria de ser um servo de Deus, uma serva de Deus. A Bíblia diz que estar com Cristo é infinitamente melhor. Porém, o escritor diz, no versículo 14, ele fala, segui a paz com todos. E a Bíblia diz, e a santificação. Não tem como viver em paz se você não viver em santidade com Deus. O deslize do homem, o pecado do homem, a falha do homem, o erro do ser humano, acaba nos afastando de Deus. A Bíblia fala em Romanos 6, 23, se não estou enganado. Se for isso mesmo, coloca na tela para mim, que fala que o salário do pecado é a morte. Existem muitas pessoas que elas não percebem, não notam, que as suas vidas estão indo para um lugar totalmente dependente de si mesmos, que já não creem, não confiam, Acho que é Romanos 6, 23. Se for, pode colocar na tela, por favor. Isso mesmo. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, a graça de Deus, é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, aqui já até resume, Até explica mais fácil pra gente. O dom gratuito, o dom gratuito, a graça de Deus, nos é concedido de graça por Cristo Jesus. E muitos não notam que, se não andarmos em santidade, o pecado vai nos matar. A pessoa que ela vive falando mal dos outros, que ela vive invejando os outros, que ela vive muitas vezes desanimada, praguejando, esta pessoa não vai conseguir permanecer na crescente, andando com Deus. Por quê? Porque diz a palavra, se você não anda em santidade, você não verá Deus agir. Você não verá o Senhor operar na tua vida. Por isso nós precisamos ser santos como o nosso Deus é santo. Andar no que é certo, andar no que é digno, no que é correto. Fazer com que a justiça seja feita de acordo, não com a minha justiça, mas com o acordo da justiça de Deus. Porque ele fala isso claramente, isso nós temos que fazer para que nós não venhamos ficar privados, ou seja, para que ninguém deixe a graça por conta de uma situação que você enfrenta. Porque lá no versículo de número 12 nós fizemos a leitura que nós temos que levantar as mãos cansadas. O que significa isso? Você pode ter cansado, você pode ter desanimado, mas diz a palavra de Deus, se você levantar-se, você se santificará. E aí você verá Deus. Como que eu vejo Deus, pastor? Eu vejo Deus nos milagres, nos testemunhos. Eu vejo Deus quando eu vejo a graça de Deus sendo chegada até mim de uma maneira que eu falo, Jesus, como que eu posso estar vivendo? Como eu posso chegar onde estou chegando hoje? Eu não mereço. Eu não sei nada da vida. Aí você começa então a analisar a sua vida com Deus e você começa a perceber que a santidade que Deus colocou em sua vida, que o Espírito Santo de Deus agregou dentro de você, foi porque Ele ouviu você obedecendo a sua palavra. O pecado nos faz perder a santidade, e quando perdemos a santidade, o pecado domina a pessoa,
nos privamos da graça, desprezamos a graça de Deus para então usufruir do pecado, porém o pecado traz uma consequência. Não é nem a questão de um castigo, o pecado traz uma consequência. E a consequência do pecado, diz a Bíblia, é a morte. Porque tem muitas pessoas desanimadas dentro das igrejas, pessoas que não querem mais orar, pessoas que não querem mais buscar, pessoas que já não participam dos propósitos da família, já não crê mais na libertação, não crê mais na cura. Se nós oramos com um copo com água, a pessoa chama o pastor de herege. Se o pastor fala, hoje eu vou entregar o óleo ungido, consagrado aqui para você, a pessoa já não crê mais. Ah, porque isso é tudo heresia, isso é tudo mentira, porque isso aí é isso, porque é aquilo, a pessoa começa a ir para um lugar que em outro tempo ela não pensava assim. Porém, hoje, sem santidade, o pecado vai matando a fé dela aos poucos. Vai matando a sua fé, vai tirando de você a graça, a alegria de servir a Deus. E ele termina dizendo no versículo de número 16, diz assim, aliás, o 15, né? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos acabam se contaminando. Ou seja, essa vida que você deixa ir de qualquer jeito, essa vida que vai sendo levada de qualquer maneira, chegará um tempo que essa raiz que está brotada lá no íntimo do seu coração, porque raiz é uma coisa que não se enxerga. A raiz, nós conhecemos bem pelas plantas, que elas ficam escondidas debaixo da terra. Elas ficam ali ocultas. E as raízes, ela tem um poder tão grande, uma árvore que muitas vezes, aos nossos olhos, seja uma árvore de um galho fino, né? De um caule ali fino. Porém, a raiz dela está tão enraizada, está tão fortalecida na terra, que talvez humanamente falando, você vai ter que cavar um buraco enorme ali para poder conseguir arrancar, tirar a raiz daquela árvore. Porque a raiz ela vai se estendendo. E às vezes o nosso coração, né? Imagine o nosso coração, claro que é uma linguagem figurada. Imagine o nosso coração. A Bíblia diz, as raízes de amargura vão brotando. O que significa brotar? Vai natendo renovos, vai tendo ali amargura em cima de amargura. E vai brotando essa tristeza em cima de tristeza. Aí o teu coração fica envolto de amarguras. Porque já enraizou, já está em um lugar que nem você mais enxerga. Porque agora você já começou a criar aquele ambiente de estar contra todo mundo, ninguém mais merece a sua confiança, todo mundo erra, todo mundo peca, eu não posso confiar em mais ninguém, todo mundo está errado mesmo, toda a igreja não presta, todo pastor não presta. Aí todos começam então, as pessoas que permitem o seu coração ter essa raiz de amargura, diz a palavra de Deus, que isso vai brotar no coração das pessoas e termina dizendo que para que não vos perturbe por ela, muitos se contaminam. A raiz de amargura, ela não contamina só você, ela não machuca só você, mas ela contamina todos que você vive com você. Todas as pessoas que convivem com você vão ser iguais a você. Pode perceber, nós não nos juntamos com pessoas que têm ideias diferentes da nossa. Nós normalmente falamos com pessoas nós procuramos ter amizade com pessoas que pensam iguais a gente. Pastor Fernando, um dia ele contava para os pastores, né, do Paraná, ele falava, olha, os gansos, deixa eu ver se é os gansos, acho que é os gansos, não estou enganado, que ele fala assim, os gansos, eles andam juntos porque eles têm as mesmas plumagens. A pessoa que anda com o santo, ele vai viver junto com o santo. Aquele que anda com o pecador, ele vai viver com pessoas pecadoras. Aqueles que são falsos vão viver junto com os falsos. A Bíblia está dizendo que essa raiz de amargura provocada no coração de uma pessoa contamina todo o território, todo o ambiente onde ela está. Por onde ela passa, as mentiras, o ódio vai sendo disseminado onde essa pessoa está. E diz a Bíblia, versículo de número 16, para a gente terminar, e ninguém seja fornicador, profano, como também foi Esaú, irmão de Jacó, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, o direito de ser o filho mais velho, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Sabe aquela pessoa que ela erra sabendo que está errada, com dolo? Ela sabe que está errada, mas ela continua errando.
E ela continua, e ela sabia que deveria se acertar, sabia que deveria colocar sua vida no caminho certo, sabia que deveria organizar sua vida, porém não faz. Aí a Bíblia fala que, isso fica bem claro para a gente aqui, o entendimento, eles comparam um exemplo no Velho Testamento, o Esaú. O Esaú, irmão de Jacó, desprezou o direito de ser chamado o filho mais velho por um prato de comida. Ou seja, no momento que você está passando a luta, na hora que você está enfrentando o problema, você, pastor, eu não estou nem aí, eu vou fazer assim mesmo. Talvez na hora você até ficou feliz. Talvez na hora você até zombou de alguém. Porém, chegou o momento agora, põe de novo para mim o versículo 17, que diz ao Esaú, olha o que o Esaú fez, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas ele o buscou. O Esaú, ele errou e ele sabia que estava errado, ele desprezou algo bom. E a Bíblia mostra esse exemplo dizendo, o Esaú desprezou. Depois ele tentou reaver o que perdeu. Sabe aquela pessoa que fica brava quando perde algo? Só que ela perde aquilo porque ela mesma preparou aquilo para ela. Não seria assim se a pessoa não tivesse preparado aquela cama para ela mesma deitar. E agora, quando caiu, aí ela tenta se levantar e diz a palavra, o Esaú tentou, mas agora não tem mais chance. Existem caminhos que nós precisamos escolher. Cristão, cristã, você homem de Deus, mulher de Deus, você que não profere a fé em Cristo, você que ainda nem aceitou Jesus, escute essa palavra e guarde no seu coração. Sem santidade, ninguém verá Deus. Além de você não ver o Senhor na salvação no último dia, você não verá Deus operar na sua vida. Você vai ser aquela pessoa que vive murmurando dentro da igreja, aquela pessoa que vive reclamando, que nunca nada está bom, porque você não vê Deus operar na sua vida. E impossível será se você não colocar a sua vida na presença de Deus, tá bom? Meus amigos, vamos fazer uma oração, como eu sempre faço com vocês. E quem nos assiste, independente de onde você está nos acompanhando, seja na TV ao vivo aqui agora, na TV Nova Conexão, ou você que me acompanha pelo Facebook, simultaneamente transmitindo para você ao vivo, ou então você que depois assistirá pelo nosso canal do YouTube. Pessoas que nos acompanham pelo YouTube, elas podem colocar ali também o pedido de oração, elas podem colocar os comentários ali e Deus está fazendo a obra dele, tá bom? Eu quero orar por você. E hoje, como segunda-feira, teríamos, então, os cultos de prosperidade em todo o Brasil. As igrejas da graça estão hoje pregando a respeito da prosperidade financeira que Deus nos dá. E eu quero orar pela sua vida financeira. Você está desempregado? Você está endividado? Eu não sei quais são as condições financeiras que você está, mas eu quero te abençoar aqui agora, em nome de Jesus, tá bom? Vamos fazer uma oração? Pegou seu copo com água, pegou sua garrafa com água, porque agora eu quero orar com você. Feche os seus olhos e deixa o pastor orar com você agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu agradeço ao Senhor por esta palavra, por esse entendimento concedido pelo Teu Espírito Santo. Que nós, ó Deus, saibamos, ó Pai, que mesmo que estamos cansados ou talvez enfrentando as mesmices todos os dias, lutando por alguém que não muda, clamando por alguém que não quer ser diferente, não quer ser uma pessoa abençoada, e aí então esta pessoa está indo para um lugar totalmente diferente onde o Senhor queria. E o Senhor tinha preparado veredas boas para ela, o Senhor tinha preparado veredas, meu Deus, maravilhosas para que essa pessoa passasse. Porém, infelizmente, há um caminho, ó Deus, que o homem escolhe. Se Deus não estiver, se o Senhor não conosco estiver, nós então cairemos. E por isso eu te peço que o Senhor ajude aquele que está fraco, aquele que está manquejando na fé, aquele que está, meu Deus, talvez desistiu até mesmo de orar. Que ele torne a levantar as mãos, que ele torne a buscar, que ele torne a vir à igreja, que ele torne a buscar a face do Senhor. E eu te peço também, Senhor, em nome de Jesus, por todos aqueles que estão desempregados, que estão endividados, pessoas que estão, meu Deus, com o nome, meu Pai, sujo no SPC, no Serasa, no CEPROC, lugares, ó Deus, onde ali, meu Deus, se perguntarem do nome dessa pessoa, as pessoas até têm medo de tanto que essa pessoa deve.
Porém, eu creio que o Senhor restituirá força, sabedoria e também o Senhor dará portas abertas para que essas dívidas sejam pagas, para que essas dívidas sejam sanadas e que a vergonha dessa pessoa passe. Peço, meu Deus, que o Senhor abençoe os currículos, abençoe as carteiras de trabalho daqueles que estão desempregados e aqueles que estão empregados, porém sofrendo. Que o Senhor abra portas, ó Deus, para as empresas, para os empresários, para, meu Deus, aqueles, ó Pai, que estão, meu Deus, mantendo os funcionários, ó Deus, mas com muito sofrimento. Que as empresas também sejam abençoadas, para que elas, sendo abençoadas, seus funcionários também sejam. Meu Deus, peço ao Senhor que as portas que estavam quase para se fechar, que o Senhor, meu Pai, traga a solução para que essa empresa não feche, para que essa empresa se levante, para que a Tua bênção se mantenha na vida desta pessoa. Assim eu a abençoo em nome de Jesus e peço que nessas águas contenham o Teu poder de curar, que tenha a virtude do Espírito Santo para libertar a todos em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém e beba comigo desta água em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nosso Salvador.